começando mais uma aula de português e hoje vamos continuar falando, na verdade, sobre o gênero textual, regra de jogo esportivo, tá? A gente vai ver suas características hoje, tá? Característica do gênero textual, regra de jogo esportivo, tá bom, gente? Na página 39, tá bom? Atividade prática da 39 e 40, certo? Vamos falar um pouco sobre as características desse gênero, quais os elementos que compõem esse gênero, tá bom? E a gente vai ver na prática agora, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ok, gente, aqui estamos, página 39. Vamos falar hoje sobre, na verdade, vamos continuar falando sobre o gênero textual, regra de jogo. A gente vai fazer aquela atividade de conhecendo o gênero que a gente sempre faz em todos os gêneros que a gente trabalha, né? Para conhecer seus elementos, as características do gênero. É isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? E aí vamos nós. Temos aqui duas páginas, 39 e página 40. São apenas três questões, tá bom, gente? Para a gente interpretar e conhecer um pouco melhor esse gênero textual, regra de jogo esportivo, tá bom? Então vamos lá. Identifique os elementos textuais de uma regra de jogo. Temos aí os elementos textuais, ó. Títulos e subtítulos, texto não verbal, texto verbal, tópicos, tá? Texto não verbal, vocês sabem que é aquela a parte, né, a parte do texto que vem imagens, né, texto verbal, texto escrito, tópicos, que é dividido em 1, 2, 3, 4 tópicos, tá bom? Que é a sequência das regras, né? Regra 1, tal. Regra 2, e aí vai numerando os tópicos, tá bom? E aí o seguinte, é para você colocar aí, senhoras e senhores, esses elementos, né, aqui nesses espaços, obviamente, essas atividades a gente já sempre faz, então vocês já sabem como é que funciona, né? Você vai pegar esses tópicos e vai colocar aí nos espaços correspondentes. A letra A diz o seguinte: o, né, e aí você vai preencher com um dos tópicos, contém ilustrações, fotografias ou gráficos que representam visualmente informações sobre as regras do jogo, tá? O que é que apresenta, gente, as ilustrações, as fotografias, os gráficos, ou seja, que vem representando aquela parte visual do texto? É os títulos e subtítulos, é o texto não verbal, é o texto verbal ou são os tópicos, tá? A letra B diz o seguinte: é por meio de, aí você coloca lá uma opção que as regras do jogo são geralmente organizadas. Esse elemento ele é responsável por fazer a composição, tá, gente? A organização do texto, tá bom? É por meio, a letra C, é por meio de que são descritas as regras do jogo. Elas são descritas, elas são escritas por meio de quê? Como é que a gente escreve, gente? Títulos e subtítulos, texto não verbal, texto verbal, tópicos. E por último, a letra D diz o seguinte: os são usados para identificar as regras que cada uma de suas partes, tá? E cada uma de suas partes. Os são usados para identificar as regras e cada uma de suas partes. E aí finaliza a primeira questão, tá bom? Moleza isso daí, gente. A questão 2 é ainda mais moleza porque vocês vão apenas marcar algumas opções, tá, gente? Como assim? Marque com X todas as alternativas que completam corretamente a afirmação abaixo. A regra do jogo esportivo, você vai completar essa aqui, gente, ó. Essa afirmação aqui. A regra do jogo esportivo, agora você vai marcar as opções que completa essa afirmação aqui, tá bom, gente? Pode ser mais de uma, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui e vocês vão ver se faz sentido. As regras do jogo esportivo não explicam as jogadas básicas do esporte. As regras do jogo esportivo devem ser seguidas por todos os jogadores. As regras do jogo esportivo instruem o que é permitido ou proibido na prática do esporte. Instrui, gente, é a mesma coisa que diz o que fazer, tá? Orienta, pronto, a palavra certa. Instrui quer dizer que é a mesma coisa que orienta o que é permitido ou proibido na prática do esporte. As regras do jogo esportivo são sempre numeradas. As regras do jogo esportivo apresentam recursos e materiais para praticar esporte. As regras do jogo esportivo são escritas
como uma ordem. As regras do jogo esportivo permitem a interpretação poética de cada leitor. As regras do jogo esportivo são instrutivas e informativas. Vocês vão marcar X em todas as opções que fazem sentido e que são verdadeiras, tá, gente? Porque tem umas aí que, obviamente, além de não fazer sentido, não é verdade, tá? Aliás, além de não ser verdade, não faz sentido, tá bom? E é só isso na questão 2. A atividade de hoje está muito fácil, gente, porque já é a última questão, deixa eu ver, a terceira questão que a gente vai fazer, né? Temos aí os elementos da composição, tá? Leia o esquema gráfico e responda a questão a seguir. Tá aqui o gráfico, texto instrucional, regra de jogo esportivo. Sempre que eles vão colocar aqui, gente, os elementos que compõem, né, o gênero que a gente está estudando, geralmente ele compara, né, com um gênero textual parecido. No caso do texto A Regra de Jogo, do gênero textual A Regra de Jogo, ele é parecido com um texto instrucional, que é um texto instrucional, um texto que explica como você vai fazer alguma coisa, tá? Um texto que dá instruções, tá? Por exemplo, uma receita, um texto instrucional, no caso, tá? Ele vai te dar instruções de como realizar algo, tá bom? Então ele é bem regra de jogo é parecido com um texto instrucional, ok? Vamos nós. Aí nós temos o texto instrucional aqui, elementos do gênero texto, objetivo ou resultado, componentes, ingredientes ou materiais necessários, tá? Regras, modo de fazer ou passo a passo para a realização de um objetivo, tá bom? A regra do jogo, os elementos do gênero texto, apresentação e objetivo do jogo, praticantes, participantes, jogadores e materiais, regras do jogo, tá? São gêneros textuais que têm bem comparados aos outros, né? São poucos elementos da composição. Comparado com aqueles que a gente já estudou, tem bem mais elementos, tá? Agora vamos lá, gente. Identifique as partes das regras do mini voleibol de acordo com a legenda a seguir. A. Apresentação e objetivo do jogo. O que é o jogo? B. Praticantes, participantes, jogadores e materiais. O que é necessário para jogar. E C. Regras do jogo. Como jogar. Tá bom? A gente vai colocar assim o seguinte, gente. Ó, onde é que se encaixa, por exemplo, o A, B e C aqui. Tá bom? Por exemplo, aspectos gerais. Os aspectos gerais, ele se encaixa na apresentação e no objetivo do jogo. O que é o jogo, tá? Ele se encaixa na parte que fala dos praticantes, dos participantes, dos jogadores e dos materiais, ou ele se encaixa na parte das regras do jogo, tá? Então você vai colocar A, B ou C aqui nesse quadrinho, tá bom? E da mesma forma o objetivo do jogo, ele se encaixa onde? Na apresentação do objetivo do jogo, na B, praticantes, participantes, jogadores, ou na C, regras do jogo. Essa tá óbvia, tá? Constituição da equipe. A constituição da equipe, ela parte aqui da apresentação do objetivo, participantes, praticantes, regras do jogo. Enfim, gente, você vai observar todas essas opções e vai colocar A, B ou C aonde você achar que faz parte, tá bom? O Rachando a Cuca, deixa eu ver aqui, como seriam as regras para jogar um cubo mágico com um colega? Escreva no caderno a apresentação e o objetivo do jogo, indique números participantes, descreva os materiais e regras, tá? Não, gente, não precisa fazer esse Rachando a Cuca, tá? Foquem aqui na nossa atividade aqui, tá bom? Se Rachando a Cuca seria mais uma atividade para a gente fazer em grupo, né, para a gente discutir as regras do jogo do cubo, para a gente montar, na verdade, como é que a gente imaginaria ser, por exemplo, as regras para jogar o cubo mágico, tá? Com um colega a gente ia fazer isso, tá bom? Deixa isso para a gente fazer depois, tá certo? Vamos nós, mãos à obra, tchau, tchau, até o próximo vídeo.